Oi, vamos falar aqui dos quizzes e também da atividade de apoio da semana 4 de Fundamentos de Internet e Web. Aqui, exercícios e questões simples, só vamos pontuar aí alguns detalhes e o pedido é o mesmo. Para você que não é nosso apoiador classe A e está assistindo aqui pelo YouTube, torne-se nosso apoiador classe A para ter acesso completo ao conteúdo das atividades avaliativas, aos resumos e a todo o nosso apoio aqui do ED Vídeos no acompanhamento dessa e das outras disciplinas aqui do eixo da computação, não só dessa semana, como de todas as semanas de 1 a 7. Vamos então às questões. Primeira questão aqui, uma questão sobre a videoaula 4, linguagem de marcação para a web. A gente viu na aula que podemos inserir vídeos ou links em um site. Podemos também, no próprio código HTML, utilizar alguns componentes para a formatação do texto. Observe os itens a seguir. Então, a possibilidade de colocar o texto em negrito, em itálico, sublinhado, aumentar o tamanho da fonte, mudar a cor da fonte. Todas são coisas possíveis, inclusive bem básicas, que o HTML permite que a gente faça em relação às alterações do texto. Então, todas elas são possíveis. Então, ao assinalar a alternativa que traz todos os itens que podem estar presentes no código, todas elas de 1 a 5 estão corretas. Como eu disse, são possibilidades de marcação, de modificação que você encontra em qualquer lugar. Então, são coisas muito básicas. Mudar o negrito, itálico, o tamanho da fonte, a cor da fonte. Então, claro que o HTML permite todas essas modificações listadas aqui. A próxima é em relação à tag HTML, responsável por encapsular declarações de scripts ou formatações CSS. Qual delas que é? Bom, segundo o livro Texto Base, página 72, a tag que permite que você faça esse encapsulamento, mais uma vez, segundo o material base e segundo mais ou menos as definições, é a tag head, a tag cabeça. Tá? Como você pode ver aqui, ela marca o início e o fim do cabeçalho, a área onde são descritos os cabeçalhos e o título da página. Pode ser utilizado ainda para declarar scripts em JavaScript ou definições de formatação em CSS. Então está dizendo aí que pode ser utilizado e realmente é essa alternativa considerada correta conforme o livro texto base. Mas na prática, principalmente para o JavaScript, não é uma boa ideia colocar as informações ali no cabeçalho. Por quê? Porque o elemento script ele não precisa ir necessariamente no cabeçalho, inclusive é interessante que ele vá depois, lá no fim da declaração ali do documento HTML. Porque muitas vezes colocar ele na parte inferior do corpo do documento, antes de fechar a tag body, é mais interessante para garantir que o conteúdo do HTML vai ser lido pelo navegador antes de tentar aplicar o JavaScript nele. Porque se o JavaScript vem primeiro e os conteúdos do HTML ainda não foram definidos, o navegador não vai saber em relação ao que o script em JavaScript está se tratando. Né? Então, se você define lá uma tag, define um texto, define algum elemento, e aquele elemento vem depois do script de JavaScript, e você tenta executar o script primeiro, provavelmente você pode ter aí um erro. Né? Então, se o JavaScript tentar acessar um elemento que não existe, que o navegador não conhece, o navegador vai gerar um erro. Então, não é uma boa ideia colocar, na verdade, scripts na tag head, e sim lá no final da body. E aqui também, como é um texto só e é simples, temos a atividade de apoio. Considere um arquivo em HTML cheio de informações separadas e formatadas para o melhor entendimento de quem vai ler a saída gerada depois de esse arquivo ser processado em um browser como Firefox ou Chrome, por exemplo. Pergunta-se: como deve ser a estrutura geral de um arquivo HTML, uma página? Como a gente viu, o que importa aqui na página, no arquivo HTML, são as tags. Então, um documento HTML é um arquivo de texto sem formatação, com tags,
ou esses códigos especiais que o navegador utiliza para interpretar e exibir informações na tela do dispositivo, seja ele um computador, notebook, tablet ou celular. Então, o arquivo HTML nada mais tem do que esse monte de tags que seguem ali as regras, as estruturas do HTML, que vão dar o corpo, que vão dar a estruturação da página HTML, tanto em termos de onde vai estar o texto, em termos de vai ter tabela, vai ter imagens, vai ter hiperlinks, tudo isso vem por meio das tags. Então, a questão das posições, a questão ali dos metadados da página, tudo isso está no arquivo HTML. Então, o arquivo HTML nada mais vai ser do que o arquivo de texto que contém essas tags para fazer essas marcações do que tem na página. Então, elas vão informar o navegador como que a página tem que ser montada aqui no lado do computador do cliente. E aí, um arquivo HTML deve ter uma extensão HTML ou simplesmente HTML. Então, a palavra-chave aqui para um arquivo HTML são as tags que permitem a gente configurar as informações que vão estruturar uma página HTML. Finalizamos então por aqui com os comentários dos quizzes e da atividade de apoio. Espero que você tenha entendido. Se não é um apoiador classe A, considere se tornar um para ter acesso completo, exclusivo e irrestrito a todo o material do eixo de computação do ED Vídeos. É isso e até a próxima semana.